Em meio à quarentena eu resolvi fazer uma Game Jam, e esses foram alguns dos jogos que vocês fizeram nesse tempo curto de 10 dias. Essa aqui foi a famosa Corona Jam, uma competição de criação de jogos pensada na galera que tá presa dentro de casa sem ter aula, com home office, sem poder fazer nada considerado socialmente produtivo. E infelizmente a quarentena acabou se estendendo um pouco mais do que a gente esperava. E eu devia ter feito umas 2 ou 3 Game Jams nesse meio tempo aí pra manter o povo entretido e melhorando suas habilidades artísticas ao mesmo tempo. Mas só consegui fazer uma, porque dá um trabalho do cacete. E hoje eu vou anunciar aqui os vencedores de cada categoria dessa Jam, que é dividida em melhores gráficos, melhor qualidade técnica, ideia mais criativa e melhor jogo, sendo que só o vencedor do melhor jogo leva o prêmio todo pra casa, dessa vez sendo um pouco mais modesto comparado com o anterior, um prêmio de R$500. É praticamente um auxílio emergencial extra. Mas tem que ver também que até pra mim essa Jam foi uma surpresa, porque eu comecei ela logo quando a pandemia atingiu o Brasil, e quem falar que já sabia que o bicho ia pegar desse jeito, tá mentindo. Dessa vez o tema da Jam foi Fique em Casa, que é exatamente o que você deve fazer enquanto a quarentena não passar. E eu achei que por ser uma Jam surpresa, ela seria um pouco pior que as outras, ou não seria levada tão a sério, talvez. Eu tava enganado. Sim, o número de jogos não superou as outras Jams do meu canal. A gente teve 240 jogos nessa edição, em comparação com as outras que já tiveram quase 400 jogos. Mas a parada é que nessas edições anteriores tinha muito jogo troll de gente que só tacava qualquer coisa lá, muito arquivo corrompido que eu não conseguia abrir, e muito jogo registrado que tu entrava na página e não tinha download nenhum pra fazer. E nessa Corona Jam agora, eu acho que acabou ficando mais a galera que leva a sério, porque eu tive até uma certa dificuldade pra escolher os jogos que apareceriam na live dos 50 melhores, o que dificilmente aconteceu nas outras Jams. Então teve muita coisa boa, apesar de achar que faltou um pouco no departamento de criatividade aí, pelo tanto de jogo que era um survival de ficar em casa, mas no final do dia eu estipulei que só ia escolher 50 pra ir pra live, então eu já peço desculpa se o seu jogo não apareceu, porque pra mim chega um certo ponto que a qualidade dos jogos é tão parecida que eu tenho que escolher por preferência pessoal mesmo. Enfim, hoje eu vou mostrar aqui os jogos que eu mais curti nessa Jam e anunciar os vencedores, mas antes eu vou fazer aqui uma leve propaganda pra sustentar o meu canal, porque não tá fácil pra ninguém também. Se você curte criação de jogos e tem vontade de um dia, quem sabe, participar de uma Game Jam, ou mesmo trabalhar profissionalmente com isso, dá uma olhada no curso de criação de jogos da Dunk Code. É um curso que tem coisa pra cacete, são meses de estudo e conteúdo por um bom custo-benefício, e uma vez que tu compra, tu fica com acesso eterno pra qualquer conteúdo novo que entrar. Ele te ensina desde o básico de programação até modelagem 3D, jogos multiplayer e mais uma porrada de coisa. Eu acho massa que eles fazem um esquema de aprendendo fazendo cópias de jogos famosos. Então enquanto tu estuda, tu já consegue fazer um projeto próprio ao mesmo tempo. O link do curso vai ficar aqui na descrição do vídeo. Vai lá, dá uma olhada nos preços, vê tudo que tu recebe, o depoimento dos alunos, e daí vê se te interessa ou não. Agora, bora pros vencedores! Começando como sempre com as menções honrosas, que são os jogos que eu não achei que se encaixariam em uma categoria só, mas mesmo assim foram muito bons e merecem ser citados. O primeiro jogo que eu joguei na live, chamado 1A Room, foi um que me chamou bastante atenção. É um jogo de suspense, onde tu acorda num quarto, coloca uma fita numa TV e ela começa a se comunicar contigo. Tem alguns caminhos que você pode tomar a partir disso. E as coisas que a TV fala vão mudando conforme a progressão que tu escolhe. O criador do jogo, o tal do Mr. Happy 1, falou que era sem pé nem cabeça e que ele não chegou a dar um fechamento pra história. Mas além dos gráficos, que beleza, é manjado fazer gráfico de PS1, só que fica da hora do mesmo jeito, eu achei legal que tu pode ir entrando em vários cantos diferentes pra tentar fugir. E os finais realmente não fazem muito sentido. Vi de minha cabeça gigante aí que aparece em um dos finais. Próxima menção que eu vou fazer aqui é do jogo Twisted Future, criado pelo C-Manual, que eu acho que se tivesse um pouquinho mais de tempo na Jam, ele poderia entrar entre os melhores jogos. Um furacão destruiu o mundo inteiro, mas um cientista consegue um meio de se comunicar com o passado através de um espelho. Só que o problema é que ele cai logo com uma criança jogadora de Free Fire. Você controla essa criança e tem que juntar os materiais para construir uma máquina que vai salvar o mundo. É basicamente um point and click de puzzle com um esquema de poder criar uma cópia de si mesmo que faz uma ação enquanto tu pode fazer outra coisa. Só que essa mecânica só é usada uma vez. Eu achei que podia explorar muito melhor isso. Outra coisa é que na vez que eu joguei pra fechar o jogo, os diálogos bugaram tudo pra mim, mas mesmo assim deu pra continuar jogando e ir até o fim. É um bom jogo, mas os puzzles podiam ser mais bem explorados e faltou um pouquinho de polimento também. A última menção honrosa aqui eu quero deixar pro jogo O Limpador, enviado pelo Bruno Brasil. Um jogo de ação em terceira pessoa onde tu controla um agente de limpeza no meio de uma infecção, mas no caso a limpeza que ele faz é tirar zumbi e bandido da rua. O gráfico do jogo lembra meio que PlayStation 2, e pra um jogo de Game Jam, ele é bastante ambicioso, e eu acho que foi isso que não fez com que ele chegasse na lista dos melhores, porque o combate em terceira pessoa com tiro é uma coisa bem difícil de acertar, muito por causa da câmera implementada nesse tipo de jogo, então o combate acabou ficando meio travadão e difícil de controlar o carinha de uma forma fluida.
absurda, mas ele não tá aqui nessa lista de graça. O jogo é muito bem feito nos outros quesitos, principalmente a parte de som dele, que tem efeito pra praticamente tudo, e conforme o personagem vai passando por diferentes lugares, ele vai comunicando no rádio com o parceiro dele e comentando um pouco sobre a história do jogo, o que vai te fazendo entender a situação do mundo, e isso ficou bem maneiro. Vale a pena tu pegar e dar uma jogada aí pra ter a experiência do jogo completo, ele dura acho que uns 10 minutos. Agora, a primeira categoria que a gente vai ver aqui é melhores gráficos, e eu separei 3 jogos que me surpreenderam bastante nesse quesito. O primeiro deles é o Próximo The Game, enviado pelo Mosquito. Nesse jogo tu é um homem das cavernas, numa paisagem gelada, usando só uma tanguinha. Então teu carinha tá morrendo de frio, e tu precisa andar por aí coletando lenha pra fogueira e pele pra fazer uma roupa mais bolada pra ele. A gameplay é simples, até um pouco simples demais, mas em questão de gráficos, foi um dos melhores jogos da Jam. Os modelos que eles fizeram, principalmente do personagem principal, foram muito bem feitos. E o que mais me impressionou foi a animação mesmo, que tem uma fluidez absurda. Podiam melhorar no departamento de gameplay, mas pelos gráficos, com certeza eles merecem estar aqui. O próximo jogo a concorrer na categoria Melhores Gráficos é o The End of the Corona, enviado pelo Shouhan, que quando tu entra e aparece essa tela verde, tu já fica, putz. Mas daí o jogo começa e te mostra os gráficos de pixel art mega bem feitos, com maior cuidado com a iluminação. Nesse jogo tu vai recebendo missões da sua esposa grávida e precisa andar por uma casa totalmente contaminada por vírus gigantes, tomando cuidado pra não se infectar. Às vezes ele é meio bugado, mas no geral ele é divertido e os gráficos são bem legais. O último dessa categoria e consequentemente o vencedor dela é o jogo Keep in Light, feito pelo Indie Dragon, que foi uma disputa intensa aqui na minha cabeça pra saber se eu tacava ele pra melhor qualidade técnica ou melhores gráficos, porque o jogo é extremamente bem feito. Nesse jogo tu controla uma menininha que foi deixada em casa enquanto sua mãe deu uma saída. E tem um monstro ou algo do gênero que tá tentando a todo momento entrar em contato com ela pra deixar ele entrar na casa. Várias coisas macabras vão acontecendo durante o jogo e se tu entrar em algum lugar muito escuro, tu toma um sustão na hora. Eu até pulei da cadeira aqui. O criador do jogo trabalhou muito bem com certas limitações. E o jogo não tem uma falha técnica que dá pra ser apontada. Ele roda liso, é tudo muito bem sinalizado. Por isso eu pensei em tacar ele até na categoria de melhor qualidade técnica, mas eu resolvi deixar aqui porque o gráfico dele, principalmente a iluminação e a brincadeira com claro e escuro, me agradou bastante. Então, parabéns pelo jogo. Keep in Light é o vencedor de melhores gráficos da Corona Jam. E já que eu já tava falando disso mesmo, bora pra categoria melhor qualidade técnica, onde eu tento escolher as maiores façanhas de sistemas que funcionem bem, de física bem implementada e de programação. Enfim, são os jogos que eu achei que rodam melhor e dão uma sensação de naturalidade na hora de jogar, se é que isso faz algum sentido. Começando com Quarantine Em Up, enviado pelo Ron Loper, um jogo que tu é um maluco 100% putaço com o fato de que ninguém tá respeitando a quarentena e que resolve quebrar ela também, mas por um bom motivo: tacar água em todo mundo que tá fora de casa pra forçar eles a entrarem de volta. A jogabilidade é bem simples, tu só anda e atira, mas o que colocou ele aqui foram os controles, que ficaram bem responsivos e ainda tem um esquema que eu nem sei se foi proposital de tu atirar mais longe se estiver indo pra trás, o que deixa a batalha mais dinâmica. O próximo jogo dessa categoria e o vencedor dela é o Sinuca Attack, enviado pelo Nox123, onde tu joga com um mito da sinuca mundial escapando de uma pandemia pro bunker da sua mansão. Mas por questão de segurança, o caminho desse bunker só abre fazendo algumas manobras difíceis com bolas de sinuca. Esse sistema de dar tacada nas bolas ficou muito maneiro, ainda mais que o criador foi adicionando vários puzzles conforme o jogo progride. E daí, além de tu acertar as tacadas, tu precisa pensar qual número de bolas vai botar em cada canto. O gráfico ficou muito bom, a história é divertida e tem várias fases que dá pra jogar, mas é um jogo relativamente difícil, e sendo noob que eu sou, eu fiquei travado em algumas partes por um bom tempo. Eu recomendo bastante que você jogue ele, porque os controles são muito bons, e só assistir aqui não faz jus à delícia que é essa jogabilidade. Agora chegou a hora da minha categoria favorita. Não são os melhores jogos, não tem os gráficos mais bonitos, mas são os que mais me cativam pela sua criatividade, e muitas vezes maluquice também. Essa é a categoria Jogo Mais Criativo, e eu peguei 4 jogos aqui que foram excelentes nesse ponto. Começando com Toilet Roll, feito pela Untold Tales Studio, um jogo sobre um rapaz que entrou num banheiro químico para dar uma cortada no rabo do macaco e recebeu no celular a notícia de que uma pandemia muito forte tinha começado e ninguém mais podia sair na rua. A única opção do nosso amigo aí é usar o banheiro como um casulo e ir girando até ele conseguir voltar para casa. Só que no meio desse percurso várias coisas vão acontecendo e vários objetos vão caindo nesse banheiro, sendo que tu ainda tem que sobreviver consumindo esse lixo. Foi uma ideia muito da hora. Outro jogo que entra nessa categoria é o Vizinha Viral, enviado pela Monkey Suits, um simulador de vizinha pentelha que entra na tua casa, começa a falar que o corona é só uma gripinha e ao mesmo tempo começa a catarrar pra todo lado. Você, como um bom cidadão, resolve que a melhor maneira de evitar a contaminação do bairro inteiro é fazendo sala pra vizinha, e pra isso tu vai ter que conversar com a véia, responder de um jeito que ela fique feliz e desviar de todos os perdigotos que ela lançar na sua direção. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu acho que essa é a beleza
do jogo, porque nenhuma delas é particularmente difícil sozinha. Mas ler a conversa e desviar da baba ao mesmo tempo dá mó desequilibrada na hora e cria um desafio a mais. Próximo jogo dessa categoria é o Corona-chan, feito pela Panguala. Nesse jogo tu controla uma personificação um tanto quanto racista do próprio vírus e tem que sair pelo mundo infectando a galera que tá fora de casa. O mais legal é que tem um sistema de se esconder, então tu tem que ir meio na maciota pra não ser percebido pelas pessoas, e caso tu não tenha o timing certo, elas conseguem escapar e entrar de volta pra suas casas. As fases vão ficando cada vez mais difíceis e com novos tipos de inimigos, e tu tem que ter um certo planejamento pra conseguir vencer. O jogo foi bem criativo, mas não foi o vencedor, porque o vencedor dessa categoria é Meu Velho, criado pelo Léo Brito. Como o título sugere, nesse jogo você é um rapaz que acaba ficando preso em casa por conta da quarentena junto com seu avô. E como todo bom idoso nesses tempos, o velho tá pistola e quer quebrar tudo. Então além de alimentar ele e proteger das possíveis infecções, tu ainda tem que ficar arrumando todas as cagadas que ele deixa por aí, cada dia tendo alguns problemas diferentes pra se resolver. O gráfico ficou muito divertido e o jogo tem um carisma próprio dele, muito por conta desse velho, que por um lado é um senhorzinho amável, mas por outro lado é mó vacilão do cacete. A ideia e a implementação do jogo ficaram muito boas, e é por isso que ele venceu nessa categoria. Agora finalmente chegou a hora, bora conhecer os indicados à categoria de melhor jogo, começando com o jogo Comeback Project, criado pela Gu Select Productions. Um jogo onde tu controla esse gato que mora no meio do pântano e precisa defender sua casa do ataque de vários monstros, que cada vez vão vindo mais fortes e com formas diferentes. O gráfico do jogo precisa nem falar nada, né? Tá bonito demais. Eles souberam escolher uma paleta específica aí, de tons puxados pro roxo e pro rosa, e trabalhar em cima dela. E isso é uma coisa que é muito bom de aprender a fazer, porque muda completamente a cara do jogo, deixa bem mais harmonioso as coisas. As músicas estão muito boas e elas têm uma progressão conforme tu passa de level. E eles ainda tiveram o capricho de fazer uma camada a mais de música quando tu tá surfando pelas linhas de lã, que é a mecânica principal desse jogo e é o que destaca ele do resto. Conforme tu joga, tu vai plantando esses postes pelo mapa, e pra destruir os inimigos, tu precisa ir num desses postes e apertar um botão, o que te faz surfar pro poste anterior. Só que quando tu tem uma porrada de poste no mapa, teu bichinho não para, e é muito satisfatório ver ele arrebentando geral num ataque só. O próximo indicado para essa categoria é o Stay at Home, enviado pelo Ramon Pinho. Esse jogo, ele ferrou com a minha cabeça. Tu começa numa casa meio rural, provavelmente nos anos 90, quando a galera não tinha nem PC, nem celular, e tá tendo uma pandemia que ninguém pode sair de casa. A casa é bem pequena e existe um quarto trancado que teoricamente tá o seu avô, que tá doente, mas tu não consegue abrir a porta pra ter certeza disso, e precisa passar as medicações dele por uma janelinha na porta toda vez que o despertador toca. O que eu curti mais nesse jogo é a tensão de tu não ter certeza de nada. Por exemplo, tem o seu vizinho lá que tu só consegue ver uma silhueta. Então, alguns momentos do jogo, tu não sabe se é ele de verdade, quem que não é. Então isso vai criando um maior clima de mistério, que eu não quero estragar pra você aqui. Então, se tu ainda não jogou, eu recomendo que tu jogue ele. Agora, não foi uma escolha nada fácil. Eu tive que pesar várias coisas entre os 3 jogos finalistas e mesmo assim eu não tenho certeza da minha escolha. Mas infelizmente ela tem que ser feita. Então, o vencedor da categoria Melhor Jogo e que leva pra casa o prêmio de R$500 é Gornon, feito pelo Cube Legal, um jogo de terror onde uma criatura maléfica tenta a todo custo entrar na sua casa, e eventualmente ela consegue, te dando um cagaço completo e te deixando cada vez mais insano. Mesmo sendo um jogo 2D, a iluminação ficou impecável, e dá uma atmosfera de medo, que é aumentada mais ainda com todos os efeitos sonoros e coisinhas que vão acontecendo pelo mapa. E pra quem tá jogando pela primeira vez, acha que a qualquer momento pode tomar um puta de um susto. As animações ficaram fluidas demais e tudo funciona como deveria. Só que o que me fez escolher esse jogo como vencedor, além dele ser tecnicamente perfeito, é a tensão do cacete que ele me fez sentir, mesmo não tendo susto do nada, o que seria uma técnica barata e ruim de usar. Inclusive os sustos que tem são bem previsíveis, mas do mesmo jeito eu fiquei cagado enquanto jogava, principalmente com essas mecânicas de olhar pela janela e se esconder embaixo da mesa. O jogo tem uma história levemente genérica, mas ela é bem colocada e dá vontade de continuar jogando só pra saber o que vai acontecer no final. Então, mesma coisa do outro, se tu não jogou, eu não vou dar spoiler aqui não, joga lá pra tu ver. Parabéns então pro criador do Gornon por ter vencido a Corona Jam, você mandou benzaço, mano. E esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado e até mais. Tchau!